Vou começar, vou apertar o play. Olá, professores e professoras, tudo bem? Eu sou a Fernanda, do Eu Adoro Ensinar, e hoje é dia de Eu Adoro Bate-Papo. Tenho o prazer de contar para vocês quem é a convidada de hoje. Aposto que você já ouviu esse nome, Janaína Spolidório. Ela é responsável pelas redes que têm o mesmo nome dela. No Instagram, ela produz material, produz conteúdo, cursos de capacitação e atualização de professores. Eu tenho certeza que se você conhece a Janaína, você sabe tudo que ela produz e confia no que ela faz. Se não conhece, vai conhecer agora. Janaína, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer estar batendo papo com você. Eu que agradeço, Fernanda, por estar aqui. E vai ser um prazer conversar com você, ainda mais sobre o tema que a gente vai falar, né? Que é um tema super, assim, em voga e que todo professor deveria, se não conhece, começar a conhecer. E se você não sabe qual é o nosso tema de hoje, neurociência. Uma palavra que todo mundo já ouviu, todo professor já ouviu falar de neurociência, de neuroeducação, mas nem todo mundo tem segurança, né, ou conhece exatamente o que é isso. E, além disso, o que isso tem a ver com a nossa prática pedagógica? Esse é o assunto de hoje com a Janaína e eu já vou começar com uma pergunta. Janaína, o que é neurociência? Como é que a gente conta para alguém que não conhece o que é neurociência? Bom, a neurociência, ela é um campo muito vasto, então muitas pessoas ficam um pouco confusas quando elas entram em contato a primeira vez com esse assunto. Na verdade, ela estuda tudo que diz respeito ao sistema nervoso, tanto central quanto periférico, porque eles são interligados, mas em relação ao sistema nervoso central. Porque o que acontece? A neurociência, ela começou a descobrir com pesquisas no cérebro que algumas áreas poderiam ser beneficiadas com o estudo mais aprofundado do cérebro. Geralmente são áreas ligadas à atenção, à concentração, à realização de tarefas. Então, a neurociência, nós não podemos considerar que ela tem uma área específica, embora ela tenha uma base na neurologia, que é da área da saúde. Mas a neurociência em si, ela atua em vários campos. A gente vai achar neurociência em marketing, em educação, em várias áreas mesmo. Assim, acho que mais de 20 áreas estão explorando aí a neurociência. Perfeito. E já que somos professores, o que a neurociência tem a ver com a educação? Qual a contribuição e qual a relação entre neurociência e educação? Bom, a relação é total. Depois que, na verdade, quando você começa a estudar neurociência, você fica um pouco confuso, porque nós não estamos muito acostumados a essa terminologia de lobos, né? Neuroplasticidade, são palavras muito novas. E daí você começa a perceber microgênese, filogênese, é um vocabulário todo novo. E talvez isso seja também um empecilho para muitos profissionais, porque você, afinal de contas, vai aprender todo um universo que você nunca tinha ouvido falar. Mas, na verdade, ele tem toda uma relação muito próxima, porque o nosso aluno, ele tem atingir uma aprendizagem. Para você atingir essa aprendizagem, você tem que falar de neurociência. Depois que você começa, você não consegue mais dissociar. Até depois que eu comecei a falar mais sobre o assunto, eu notei que todo curso que eu dou tem, assim, um dedo de neurociência, porque não tem como dissociar mesmo. Então, se eu vou falar de português, eu falo de neurociência. Se eu vou falar de matemática, tem neurociência. Se eu vou falar de informática, eu uso a neurociência, porque ela é espelhada, né, na neurociência. E daí, quando você fala de aprendizagem, você fala de aprendizagem cerebral. Como que você vai estimular um aluno a aprender alguma coisa se você não sabe qual área do cérebro precisa ser estimulada? Não tem sentido. A neurociência dissociada, né? Ela tem que ser sempre associada à educação, nesse caso, né? Então, se você sabe o ponto de atingir, é importante. Uma coisa interessante é que alguns assuntos, eles aparecem um pouco na neurociência, mas não são dela.
que daí a gente pode falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, né? Uhum. Porque senão fica muito longo. Pode fazer pergunta também. Tá ótimo. No meio. Eu acho muito interessante, falando dessa, aproveitando a sua resposta, que se a gente trabalha com aprendizagem e a aprendizagem acontece basicamente no nosso cérebro, ele seria o nosso órgão responsável ou o principal responsável, como não estudar sobre isso, né? Faz sentido que a gente aprenda mais sobre isso, né? Bem, vamos trazer bem para a nossa realidade. Na prática, qual é a contribuição que a neurociência traz para a aprendizagem de línguas? Porque as línguas, em geral, têm aspectos em comum, mas vamos pensar na prática da língua portuguesa, né? Eu, enquanto professora de português, o que a neurociência me ajuda no ensino da leitura, no ensino da língua portuguesa em geral, Jana? A neurociência, ela vai ajudar em algumas coisas. Uma delas é você perceber algumas questões que antes não eram colocadas. Por exemplo, a leitura e a escrita, elas têm rotas diferentes no cérebro. Então, quando você estimula a escrita, você não está estimulando a leitura ao mesmo tempo, de forma efetiva. Para você estimular a leitura, você precisa de uma outra rota cerebral com outros estímulos, senão ela não acontece. Por esse motivo que a gente tem aqueles alunos que escrevem, mas não conseguem ler o que escreveram. Especialmente na fase de alfabetização. Às vezes você fala, mas o aluno já é alfabético. Só que ele não lê nada. Por que ele não lê nada? Exatamente porque o professor não tem essa consciência de como acontece a leitura no cérebro dele. E por não ter essa consciência, porque a leitura é mais abstrata do que a escrita, ele não consegue fazer esse estímulo. Então é muito importante. E daí a gente tem duas áreas que eu acho importante falar o nome, que são a área de Wernicke e a área de Broca. A área de Wernicke, ela fica mais ou menos em cima da orelha aqui esquerda, né? Lá para dentro. E ela é responsável pela compreensão da oralidade. Por ela ser responsável nisso, nessa parte, ela também é responsável pela produção de linguagem. Porque você ouve e produz a linguagem depois na outra área, que é a área de Broca. Então, ela é compreendida na área de Wernicke e ela é produzida na área de Broca, que fica aqui um pouquinho mais para frente no cérebro. Você entendendo isso, você começa a perceber como você pode fazer para estimular essas duas áreas. Então, uma coisa que não aparece muito na literatura pedagógica, antes da neurociência, é exatamente isso. Como você estimula a linguagem a partir do cérebro? Como que acontece essa leitura? Por que eu tenho que dar a letra cursiva? Que é uma grande polêmica também dos professores. É uma polêmica. E você pode falar um pouquinho da letra cursiva, então, Jana? Por que a gente tem que dar a letra cursiva? A letra cursiva, na verdade, ela ajuda tanto a área de Wernicke quanto a de Broca a se comunicarem, porque elas são interligadas por um filo nervoso. E esse filo, né, que é um filamento ali, um fiozinho, ele se comunica por meio de estímulos. Quando você dá a letra cursiva para a criança, não necessariamente ela precisa saber o que está escrito ali, que é um grande equívoco que as pessoas têm. Isso do ponto de vista cerebral. Quando você vai aprender um novo idioma, se você for aprender, por exemplo, grego ou russo, que são... O russo usa alfabeto cirílico, né? Então são sinais diferentes do nosso alfabeto. Você consegue comparar qual sinal é igual a qual. É como se fosse um jogo de encontrar as semelhanças. Então, quando você dá a letra cursiva para a criança, primeiramente, lá quando ela tem 4 ou 5 anos, muito cedo mesmo, não é na intenção dela escrever em letra cursiva e nem ler. Porque muitos acham que a gente tem que fazer a criança aprender a cursiva depois de estar alfabetizado. Não, tem que ser antes, porque ela precisa de um estímulo para o lobo occipital, que é onde a gente tem a visão. Quanto mais ela for estimulada no traçado, inclusive no traçado visomotor, que é qual é o movimento dessa letra, quando ela for atribuir o significado, vai ter muito mais sentido para ela do que se ela for alfabetizada e depois tiver isso.
Então, assim, influencia também na sequência que você vai ensinar. Não necessariamente que ela vá ler a letra cursiva, mas ela tem que ter contato e a experiência com a letra cursiva, certo? Exatamente. Porque daí você vai estimular a formação de rotas neurais, que são os caminhos que essa criança vai fazer no cérebro, né? O cérebro dela vai fazer em relação à letra cursiva. Na verdade, isso funciona em forma de looping, né? Que é quando você recomeça um processo. Então, quando ela terminar um processo em relação à letra cursiva, que é, por exemplo, eu sei o traçado da letra A. Então, ela faz todo um processo no cérebro, ela aprende que aquilo é um A, aprende que é feito aquele traçado, que ele pode estar com outras letras, ela recomeça para fazer um novo traçado no cérebro. Então, funciona em looping sempre, né? É uma repetição contínua. Bem legal essa parte. Muito interessante, muito interessante. Eu vou aproveitar e explorar um pouquinho mais dessa parte, porque eu sei que é um tema muito polêmico e que é até difícil da gente buscar informação sobre isso. Nós não temos muito mesmo informação. É verdade. Você está contando para gente as vantagens da apresentação da letra cursiva desde da infância, né, deles bem novinhos, 4, 5 anos. Na fase da alfabetização formal, você acha que as duas letras devem ser ensinadas concomitantemente ou não? Existe aí uma ordem que neurologicamente é mais benéfica para o aluno? Não tem uma ordem, pode ser introduzido junto, mas quando o aluno ainda não é alfabético, ela pode ser introduzida dessa mesma forma, também na fase de alfabetização. Você introduz o traçado, o desenho, porque o que acontece? Essa área que nós temos no lobo occipital, que é o da visão, relacionado ao sentido da visão, essa área, eu falo ele porque é o lobo, então eu tô assim, tentando simplificar, daí eu penso em área, por isso que fica ele, ela, ele, ela. Mas essa área, que é o lobo occipital, relacionado à visão, ela precisa ser estimulada porque a nossa leitura e a nossa escrita, elas não são naturais no ser humano. E essa geração, para a geração de alunos que nós temos hoje, ela também não é igual. Então, você falar assim que eu não aprendi assim, não vai valer nada para o seu aluno, porque ele teve uma evolução genética nessa área também, por causa do digital, principalmente quem nasceu depois de 2007, tem uma evolução aí genética cerebral. Em relação ao lobo, ele é feito naturalmente para identificar faces e objetos. Então, você tem que transformar essa função para que ela se acostume com a letra cursiva ou com a letra bastão. Independentemente qual é a ordem que você vai colocar nessas letras, não faz diferença para o cérebro, do ponto de vista neural. Então, na sala de aula, pode ser que o professor não queira introduzir, mas é uma questão dele, não é da criança. É uma opção, né? É de fora para dentro, não é de dentro para fora essa opção. Perfeito. Quando as nossas escolhas são baseadas em teorias, elas têm mais chance de dar certo, né? Todas as vezes que eu converso sobre neurociência, eu penso como que a gente conseguia trabalhar sem ter esse conhecimento há alguns anos atrás e como a gente consegue pensar em resultados na sala de aula sem ter um conhecimento mínimo que seja sobre esse assunto. É muito difícil, né? Realmente a neurociência é engraçado porque até nos podcasts eu tenho falado, tem alguns teóricos que são antigos e eles já falavam algo sobre neurociência. E daí a gente acha que é novidade. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com Montessori, a gente estuda, ela já falava das janelas de oportunidade que a neurociência fala hoje. Isso em 1890, 1900. Então, não é uma coisa assim tão recente, mas são recentes os exames feitos para comprovar. Então, tem essa diferençazinha que é a comprovação. Perfeito. Bem, falamos de língua. Pensando na matemática, qual é a contribuição ou como que ela influencia no aprendizado da matemática, Janaína? A
matemática é uma questão interessante para a neurociência, porque ela tem sido, assim, a grande novidade da neurociência. A gente tem 3 polos, atualmente, de estudo da neurociência em matemática, que são a Universidade de Stanford, na Califórnia, uma universidade no Japão, em uma cidadezinha, com nome esquisito, e uma universidade na França. Então, esses 3 lugares, eles estão pesquisando sobre a neurociência na aprendizagem matemática de formas diferentes. Eu acho interessante o estudo que Stanford faz, porque é um pouco mais prático para nós. Eles estudam como faz diferença quando você deixa a criança usar os dedos na matemática. Porque eles descobriram que tem uma área no cérebro que se chama área somatosensorial. É aqui, bem no meio, né? Ela é de vertical. E essa área, ela é chamada até de área dos dedos, de tão comprovado que está o fato, que mesmo você não utilizando os seus dedos, a sua contagem é feita com eles cerebralmente. Então, é assim, um estudo muito novo e muito interessante. E daí, as informações da matemática, a maior descoberta até agora é que a matemática ela consegue acionar tanto o hemisfério esquerdo, que é tido como mais racional, quanto o direito, que é o criativo. Então, até então, a gente achava que somente o racional era acionado. Mas é mentira, os dois funcionam. É aquela coisa que nem tudo que parece nem tudo que a gente viu há uns anos atrás. Isso. A pesquisa muda, a pesquisa descobre novas informações e a gente vai, né, na nossa metamorfose infinita, quase, né? Sim. Muito bom. E é interessante a questão dos dedos, Jana, porque quantas vezes a gente já ouviu lá atrás do tipo, você tem que pensar, não usa os dedos, pensa, é o raciocínio, mas esse raciocínio tem que partir de algum lugar, né? E existe um começo, existe um caminho a seguir. E está provado que até mesmo sem usar, a gente pensa neles, né? O cérebro precisa dessa contagem, né? Essa contagem, não só a contagem, o estudo da matemática por protótipos, que são mesmo bonequinhos, armações de papel, a contagem, a grandeza, né, que é o maior menor, a lateralidade, direita e esquerda, tudo isso tem que estar envolvido na matemática e nem sempre nós utilizamos. A lateralidade principalmente. Quando se chega, por exemplo, num 6º ano, esse aluno que a gente teve até o 5º, pedem para ele resolver uma questão com sinal de maior e menor. Só que nem sempre ele tem esse contato na escola. E a lateralidade fala mais alto, porque os sinais são praticamente iguais. Só muda a posição. E daí ele não consegue perceber essa diferença se não for bem trabalhado. Então é uma coisa assim, muito interessante essa questão da neurociência em relação à matemática. Sim. E a matemática até hoje é vista como o bicho de 7 cabeças, né? Sim, porque a gente não tem a base, né? A gente não tem a base e o como ensinar, né? A questão do significado, de como estimular o raciocínio e não só aquele decoreba, decorar uma tabuada simplesmente sem entender o que é aquilo. A gente acaba repetindo sem pensar, né? Sem refletir no processo e o que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? Isso faz muita diferença até para não criar traumas, porque adultos têm medo de matemática de acordo com a experiência que eles tiveram na escola. Isso é muito comum, né? Sim. É que se torna muito longe, né, assim, a aprendizagem, longe da realidade. Então, assim, a questão é trazer a realidade para o aluno, utilizando o próprio corpo dele, como? Por meio dos sentidos. Então, você utiliza ali os sentidos, que é um dos principais tópicos da neurociência, né, que a aprendizagem, ela acontece pelos sentidos, que não são 5, deixando claro. Conta mais, são quantos, Jana? Tem vários, tem estudiosos que falam que são 7, tem estudiosos que falam com 8 e tem gente que chegou a 9. Olha só. Mas os 2 importantes que eu acho, especialmente para a área de matemática, são
sentido vestibular, que é o de equilíbrio, e o sinestésico. Então, tem órgãos no nosso corpo que captam esses sentidos. No caso do sentido vestibular, é o labirinto, porque ele trata do equilíbrio, portanto, ele trata também da lateralidade. No caso do sinestésico, ou eu nunca lembro o nome, ele tem outro nome esquisito, proprios alguma coisa. Mas ele tem um nome assim específico também. O sinestésico, ele é em relação aos músculos, então nossos músculos e tendões, eles também aprendem. Então, quando você capta esse sentido, ele manda uma informação para o cérebro e acontece a aprendizagem. Dependendo do que você vai ensinar, inclusive linguagem, é a sinestesia que faz você ter a coordenação motora fina. Então, é um sexto sentido, no caso, ou sétimo. Muito interessante, né? Acho que quanto mais a gente lê, mais interessante fica. Vou te fazer uma outra pergunta prática, Jana. Você produz material também, a gente sabe que você tem a loja recheada de materiais fantásticos. Quando a gente faz uma atividade ou quando a gente vê uma atividade, que traços na atividade mostram que a gente conhece de neurociência? Por exemplo, numa atividade de matemática, o que a gente encontra numa atividade de matemática que me mostra que aquele professor conhece um pouco de neurociência ou que levou em conta as contribuições da neurociência para produzir aquela atividade? Na verdade, a produção de atividade, ela tem uma questão que é uma outra profissão, né? Não é do professor. Então, isso dificulta um pouco porque as escolas pedem para o professor fazer a atividade, muitas vezes. Na questão de elaborar a atividade, vem junto uma questão, duas, na verdade, que é a teoria da carga cognitiva e a arquitetura de informação. Nesse caso da neurociência, as duas têm que andar juntas. Então, como que eu vejo isso numa folha? A parte visual, ela é fundamental para a minha atividade. Isso é a arquitetura de informação. Quando eu falo de visual, eu estou falando não somente dos desenhos. Aliás, os desenhos é o que menos importa na folha. O que vai importar é a disposição dos elementos. Então, como que você fez, qual fonte você usou, quais são os marcadores da folha? O que são os marcadores? Quando você coloca, por exemplo, itens em uma folha, se você colocar aquelas bolinhas, sabe, que tem no Word, por exemplo, são bolinhas, né? São bolinhas. Você pode escolher as bolinhas, balãozinhos, eles vão enumerar alguma coisa, né? Isso, é que eu uso um programa chamado InDesign, eu não uso o Word, que é um programa de diagramação. Mas no Word tem esses marcadores. Se você utiliza isso, já significa que você não entende de neurociência. Porque o uso desses marcadores, ele dificulta você chamar a atenção de um aluno com TDAH ou dislexia. Então, a neurociência vai para esse campo também para tornar mais igualitária. Porque a rota de aprendizagem de todos é igual. Todo mundo aprende da mesma forma em questão de rota. As estratégias é que são diferentes. Perfeito. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto, que é o da teoria da carga cognitiva, ele vai medir o que você quer colocar naquela folha, sem desperdiçar espaço e sem extrapolar o que você está pedindo. Então, o que é isso na prática? Você colocar uma atividade que consiga, por exemplo, se conectar com a anterior. Então, quando você pede no exercício 2 alguma coisa que estava no 1, que você faz o intercâmbio de informação. Isso é só um exemplo, né? Tem vários que dá para dar. Perfeito. Então, é possível a gente perceber na atividade a aplicação do conhecimento trazido da neurociência, certo? Eu posso fazer um acréscimo, porque às vezes as pessoas elas pensam assim, mas na minha escola tem a questão de impressão, porque eu queria que diminuísse o tamanho. Diminuir o tamanho ou colocar mais atividades numa folha pode diminuir também o resultado daquela folha, porque ela teve uma arquitetura feita para aquele tipo de aprendizagem.
Então, a solução seria fazer uma configuração na impressão, na hora de imprimir. Quando você coloca lá imprimir, você entra lá, tem várias opções. Aqui ninguém olha essas opções, né? Mas tem uma opção que é imprimir 2 páginas por folha. Então, isso vai manter a aparência da atividade, então ela vai manter aquela finalidade e também vai proporcionar ao professor a oportunidade de ter 2 páginas na mesma folha, que vai economizar a impressão da escola. Então, eu acho interessante esse tipo de recurso em lugar de querer colocar um monte de coisa na mesma folha, porque o resultado não é o mesmo. É verdade. Até para o adulto não disléxico, sem TDAH, às vezes você olha para uma folha que tem tanta informação, você não sabe por onde começar, né? Sim. Ou você pensa, qual o objetivo dessa folha? Para onde eu tenho que ir? Isso é muito comum. Imagine para uma criança, né? É bastante complicado, né, essa questão. Então, eu acho interessante fazer essa opção da impressão de 2 páginas, preferível a colocar um monte de informação na mesma. Porque na página ela tem que ser bem aproveitada, né? Que é essa arquitetura de informação. Você não pode nem colocar de mais e nem de menos, tem a medida correta. E aquilo foi pensado, não tá ali à toa, né? Foi. Perfeito. Jana, pro professor que quer saber mais sobre esse assunto, porque a gente tem que concordar que a gente não aprendeu isso, pelo menos quem se formou há 10 anos, há 15 anos atrás, não estudou isso nos seus cursos de formação de professores, de licenciatura, pedagogia não era um tópico estudado e ainda hoje não é em todas as universidades de praxe trabalhar sobre isso, estender o conhecimento sobre esse assunto. Onde a gente pode buscar? Onde a gente pode... Você tem uma dica de leitura, de curso? Como que a gente pode se informar mais sobre isso? Em relação a curso, o mais recente, assim, que inclusive eu estou fazendo, né, para poder ampliar um pouco mais, é o de neuropsicopedagogia, que ele trata bastante da neurociência. A diferença da psicopedagogia, que todo mundo pergunta, né? Para a neuropsicopedagogia, é que a psicopedagogia, ela tem uma visão mais da psicanálise. Então, vai mais ali para uma psicologia observativa. Enquanto que a neuropsicopedagogia, ela vai do ponto de vista neural mesmo. Então, vai estudar os lobos, vai estudar neuroplasticidade, vai estudar uma série de questões, caminhos neurais, o que o hipocampo faz, assim, uma porção de coisas assim, que é vocabulário técnico mesmo. E daí você aplica isso, como é uma neuropsicopedagogia, você aplica a dislexia, aplica a TEA, aplica várias síndromes, né? Inclusive a DI, tem bastante casos de DI ultimamente, né, que eu tenho rastreado aqui. Então, às vezes a pessoa não sabe lidar, então ela fala assim, eu tenho um TEA, eu faço o que com ele? Não sei, eu não sei se ele é nível 1, 2 ou 3, não sei a idade dele, não sei o comprometimento dele, não sei se ele se comunica. Então, não é porque ele é TEA que vai falar assim, você dá isso. Então, a neuropsicopedagogia ajuda muito nesse caso, né? Em relação ao livro, o livro mais básico é esse daqui. Aliás, eles têm, o Cosenza e a Guerra, Ramon Cosenza e Leonor Guerra, eles têm um estudo muito recente na Universidade de Harvard, junto com o Seabra, que também é bem conhecido na área de neurociência, que fala sobre as funções executivas, que a gente não falou aqui nesse bate-papo, mas elas são primordiais para a neurociência, porque a atenção, concentração, memória, tudo que a gente usa para estudar são funções executivas do lobo frontal. Então, eles têm esse estudo que relaciona as funções executivas com a primeira infância, até os 3 anos de idade. Então, qual é a diferença que faz quando você estimula precocemente essa criança, né, que é a educação precoce? Embora seja um estudo de Harvard, quem quiser saber mais sobre educação precoce, o país que mais tem estudos sobre isso é o Peru. Olha que interessante, né? Eles têm mais pesquisas nessa área. Sim, inclusive antes da criança nascer, eles já fazem estímulos
na barriga da mãe. Olha só. Coloca num quarto escuro e faz um sistema de luzes na barriga da mãe, daí a mãozinha da criança vai assim, seguindo a luz de uma Aham. lanterna. É bem assim interessante, porque quem tiver interesse, no Peru tem vários estudos sobre isso. Muito interessante. Que também é neurociência, né? Também é neurociência. Mas esse livro, Neurociência e Educação, é o mais básico que tem para quem quer começar. Acho que dá para ver, né? Dá para ver. Fantástico. Fantástico. Antes de terminar, porque eu não tô com vontade de terminar, você já deu uma palhinha das funções executivas e o que você falou agora também me lembrou da educação especial, né? Tem muita relação com isso e como a gente melhorar o que a gente oferece na educação especial. Você concorda? Totalmente. Na verdade, a gente fala sobre educação especial, eu acho engraçado, porque às vezes o professor fala, eu tenho 2 inclusões na sala. Na verdade, você não tem 2 inclusões, porque você tem essas 2 inclusões, né, que são assim, inclusões no papel, e mais o resto da sua sala, que cada um vai ter uma necessidade diferente. Inclusive você, porque você vai querer ensinar de um jeito e nem sempre seu aluno vai entender aquilo. É verdade. É verdade. A questão da inclusão não é a inclusão de um, né? Se você tem 20 alunos, não. É a inclusão de 21, porque você entrou na conta também. Com certeza, porque o seu jeito de ver o mundo é completamente diferente do seu aluno. Nem sempre você vai conseguir atingir da maneira que você acha. Por isso que a gente trabalha tanto com autonomia, né, em neurociência, então a autonomia da criança. Inclusive, um dos objetivos do trabalho da neurociência é deixar a pessoa autônoma. Na educação especial. Então, quanto mais funções você conseguir atribuir e ensinar para aquela criança, melhor ela vai ter uma vivência no mundo. E daí a neurociência ela ajuda muito porque ela vai te contar quais são as questões dessa criança. Quais são as comorbidades? Então, um síndrome de Down, nem sempre, quase nunca, né? Ele tem só síndrome de Down. Ele vai ter as comorbidades. Ele vai ser um síndrome de Down com DI. Ele vai ser síndrome de Down com algum atraso mental. Ele pode ser um síndrome de Down com TEA. E daí, o que veio primeiro? Não vai importar. O que vai importar é o que você vai fazer para você poder ensinar essa criança. Perfeito. E daí você entendendo isso, você consegue ensinar de um jeito mais fácil. O TEA é interessante porque às vezes a gente fala do surto, né? E na verdade, o que ele tem não é um surto, é um desequilíbrio. Essa é a terminologia correta. Então você vai refinando o seu vocabulário, né? Exatamente. Quando ele tem esse desequilíbrio, na verdade é porque tem alguma coisa errada, mas ele não consegue comunicar. Então ele ou aprende, você ensina como fazer essa comunicação depois que ele teve o desequilíbrio, ou você começa a ter prevenções, colocando rotina, então você começa a aprender a lidar com as situações, né? Exatamente. A questão do vocabulário nunca é só vocabulário, né? A gente refinar o vocabulário é aumentar conhecimento, né? Eu já ouvi isso, é só uma questão de vocabulário, é só uma escolha de palavras. Não é, né? Não, porque surto é uma coisa psicótica, né? Então quem tem surto psicótico tem surto, não quem tem TEA. É um desequilíbrio porque você interrompeu a criatura, né? A coitada da pessoa que estava pensando em algo, você chegou lá, jogou uma bomba nela, faz isso, ela teve que parar tudo, de repente ela não consegue, porque ela não terminou. Exatamente. Bem, antes de passar para a pergunta que eu faço para todo mundo, que agora não é relacionada à neurociência, eu queria saber se você tem alguma consideração a fazer, alguma coisa que eu não perguntei, mas que talvez seja importante mencionar, alguma consideração final sobre neurociência. Eu poderia ficar aqui conversando horas, tá? Não, acho que não, assim, você fez bastante pergunta, né? As outras questões, lógico que tem muito mais,
Aham. mas elas são questões assim mais específicas, Uhum. especialmente em relação à alfabetização, por exemplo, que daí eu vou aproveitar para fazer uma divulgação. Fale. Um anúncio. Então, eu estou em fase final de escrever um livro sobre a neurogênese da alfabetização, que antes a gente tinha a psicogênese. Que fantástico! E daí eu estou em fase final de escrita, eu devo terminar no começo de julho, e daí ele já vai para editora, né, para passar por todo aquele trâmite. Então, eu espero que esse ano ainda a gente consiga lançar, né, tem uma série de questões, inclusive em relação à leitura, que eu explorei bastante, e explica toda essa parte de neurociência também para o professor de uma forma mais leve. Porque uma crítica que eu sempre falo em relação aos livros é que uma pessoa que vai fazer uma formação de pedagogia, ela chega ali crua, né? Então, você chega e pega um livro que ele não está aqui agora, mas você pega um Psicogênese da língua escrita, da Emília Ferreira, e dá para essa pessoa. Ela não vai entender isso. Nem que você queira traduzir o livro assim, não vai. Então, eu escolhi fazer assim numa linguagem bem acessível, falando como se fosse de mim para você. Perfeito. E tem ilustrações, inclusive, de qual método você usa em qual fase, qual hipótese. Que legal. Então vai ser bem legal. Adorei essa novidade, adorei saber disso agora. Aí a gente vai conversar de novo. Depois que você lançar o livro, eu leio e a gente volta para bater papo sobre o seu livro. Eu adoro bate-papo sobre o livro. Ele é bem assim, quebra de paradigma. Tem umas coisas ali que acho que ninguém tinha pensado antes. Nem eu tinha pensado antes de começar a escrever. Estou super curiosa para ler, muito curiosa. Adorei saber essa novidade. Bem, vou passar para a última pergunta, que na verdade não é exatamente uma pergunta, né? Imagina que a educação no Brasil é de referência e como você sempre sonhou. Que educação é essa? Descreva como é essa educação que você sempre sonhou para o Brasil, Janaína. Na verdade, é engraçado porque quando a gente fala de educação, nós pensamos em criança. E quando eu falo de educação, eu penso em professor. Porque, como você falou, qual seria a referência? E a referência é sempre o exemplo. Então, eu pensaria em professores que pudessem dar exemplos, porque, como todo profissional, a gente tem os bons professores e os maus professores. Quem é o mau professor? É aquele que se apoia no amigo e não faz nada, que tem toda a profissão, né? É verdade. Não é só da área de educação. Não, então é aquele professor que tá ali só por causa das 2 férias do ano, e que na verdade nem são 2 férias, se você pensar bem, né? Porque você acaba sempre fazendo alguma coisa. É aquele professor que conseguiu ter uma valorização, tanto profissional quanto monetária, porque ele está mostrando que ele merece isso para a população. Então, é uma sociedade que tem uma formação em relação ao professor. Essa seria a referência de educação para mim. Às vezes a gente vê as pessoas falando mal de professor, mas elas mal sabem. Então, como que essa pessoa chegou ali, né, para falar mal? Daí você fala, ela passou por um professor. Tudo bem, ela passou, só que esse professor não teve sucesso, porque ela chegou ali daquele jeito. Então, seria um professor que formasse pessoas que não são assim, que fossem éticas em relação às outras, que considerassem a educação desde a base, porque quando você fala educação, você fala de cursinho, de Enem, e de alfabetização em geral, mas alfabetização assim generalizada, não é assim uma fase. Né? Que às vezes as pessoas nem sabem que a alfabetização vai desde os 4 anos de idade até os 10. A gente tem ali um processo total, né? Até o letramento mesmo. Então seria eu descreveria como uma formação melhor para os professores melhor formados, preparados e valorizados. Fantástico, fantástico. Acho que a valorização da nossa classe e a valorização da educação começa pelo profissional, né? Porque na verdade a educação que seria referência, ela seria referência por causa do professor. Se você dá o exemplo, você consegue criar crianças naquele exemplo, né? Perfeito. É consequência. É uma consequência. Eu
Amei o nosso bate-papo. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo também deve estar pensando, mas já acabou? Acho que essa conversa, ela cria a vontade de buscar mais, de ler mais. É claro que a gente falou sobre considerações sobre a neurociência, a gente não se aprofundou em nenhum dos tópicos, tem muito que conversar, tem outras áreas ainda para se falar de neurociência, mas acho que quem não sabia o que era ou a importância da neurociência para a educação, sai desse bate-papo com muito conhecimento. Muito conhecimento. Com certeza. E essa ligação, assim, é o primeiro, é o mais essencial que a gente precisa começar a trazer para a pedagogia, é esse conhecimento de que a neurociência faz a diferença. Uhum. Eu só tenho a te agradecer por trazer esse conhecimento para mais pessoas, por ter vindo bater papo comigo hoje sobre um assunto tão importante. Já deixo o convite para quando seu livro estiver pronto, você voltar. Convido a todo mundo que está assistindo a gente para visitar as suas redes sociais. A Janaína sempre tem cursos sendo lançados o tempo todo. Sim. Então visitem, porque ela divulga no Instagram. Passem por lá para ver o que ela está fazendo no momento, porque vale a pena. Viu, Janaína? Muito obrigada de coração. Foi fantástico. Obrigada a você. Então, gente, tchau, tchau. Tchau para todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.